Olá, turma de Cálculo 3. Nesse vídeo vamos falar rapidamente sobre as integrais triplas, né? Já falamos sobre as integrais duplas. Então, a ideia se repete aqui, é uma generalização do que vocês já conhecem, principalmente quanto à definição, né? Lá tínhamos retângulos, agora temos paralelepípedos, né? Ou seja, lá tínhamos cartesianos de intervalos, de dois intervalos, aqui temos cartesianos de três intervalos. A integral tripla é esse limite aqui das somas de rima. Veja que ao invés de dividir o nosso domínio lá estava em R2, então dividíamos ele em subretângulos. Aqui, como está em R3, é um paralelepípedo, dividimos em subparalelepípedos e tomamos pontos x estrela e jk, y estrela e jk, z estrela e jk em cada subparalelepípedo. Os pontos é o que a gente chama de partição pontilhada. Bem, mas o que mais nos ajudou ali com o conceito de integrais duplas foi o teorema de Fubini. Então eu já coloco logo ele aqui, né, para que possamos fazer cálculos de integrais triplas. Efetivamente, o que nos permitiu calcular integrais duplas foi o teorema de Fubini para integrais duplas. Naquele caso, integrais em retângulos. Aqui, como estamos em R3, é uma integral em um paralelepípedo. Um paralelepípedo que é um cartesiano de três intervalos. Então, o teorema de Fubini diz isso, né? Se tem uma função contínua e quer calcular a integral dessa função contínua sobre o paralelepípedo, isso é uma integral iterada, certo? Com três integrais. Bem, vale ressaltar que quando a f ela se escrevia, lá no caso de integrais duplas, como um produto de uma função que dependia só de x com uma que dependia só de y, então poderia separar as integrais. Isso é generalizado para o caso de três variáveis. Se a f puder ser escrita como um produto de uma função de x com uma de y com uma de z, eu posso separar as três integrais. Isso já fica explícito aqui nesse exemplo 1, onde se quer calcular a integral tripla sobre esse retângulo 0,3 cartesiano menos 1, 1 cartesiano menos 1, 3 da função xyz. O teorema de Fubini, a integral tripla desse retângulo sobre esse retângulo da função xyz dv é a integral. Quem era o retângulo R? 0,3 menos 1, 1 menos 1, 3. 0,3 menos 1, 1 menos 1, 3. xyz, né? dz, dy, dx. Okay? E como eu disse, eu posso separar em três integrais. Y dy vezes a integral de menos 1 a 1, menos 1 a 3, z dz. Ótimo, aqui eu tenho integral de x² sobre 2, de 0 a 3, integral de y² sobre 2, de menos 1 a 1, e a integral de z² sobre 2, de menos 1 a 3. Essa integral aqui se anula. Já imaginava uma função ímpar no intervalo simétrico. Quando isso acontece, a integral é nula. Então, como eu estou com o produto aí, a integral tripla sobre esse retângulo de xyz dv é nula. Bom. Ok. Então, ótimo. Vamos voltar para o slide. Lembra que também tínhamos algumas regiões que não necessariamente eram retângulos, mas que podíamos trabalhar com o teorema de Fubini. Isso se repete aqui no caso
de funções definidas em três variáveis, definidas em subconjunto de R3. As regiões têm esse estilo aqui, ó. O x ela fica entre o A1 e o B1, ou seja, x fica entre constantes. O y pode ficar entre funções de x e o z pode ficar entre funções de x e y. É uma obrigação que a ordem seja essa? Não. O que está na essência aqui é que uma variável seja limitada por dois números constantes, duas constantes. A outra variável pode ser limitada por funções da primeira variável e a última variável pode ser limitada por funções das duas variáveis anteriores. Então, por exemplo, vamos ver aqui o caso do exemplo 2. Eu tenho a integral sobre d de z dv. O integrando é simples, só que a região d ela é do tipo do teorema. Veja, o x está entre 0 e 1, o y está entre 0 e 1 menos x. O menos x é uma função de x. E o z está entre 0 e 1 menos x menos y. Pelo teorema de Fubini, a integral tripla sobre d de z dv é a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, integral de 0 a 1 menos x menos y, de z dz, dy dx. A ordem aqui é muito importante. Então, temos integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, de z quadrado sobre 2, avaliado com z de 0 até 1 menos x menos y, isso dy dx. Ok. Então agora eu tenho a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e aqui eu tenho 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2 dy dx. Ok? Posso desenvolver esse quadrado aí. Eu vou desenvolver. Podemos usar também alguma substituição, mas eu vou desenvolver o quadrado pensando em 1 menos x como um A e y como um B. Então aí eu estou com um quadrado de uma diferença. Esse meio eu coloco aqui na frente e lá dentro fica 1 menos x ao quadrado menos 2 vezes y menos x mais y ao quadrado, isso dy dx. Agora sim eu vou integrar, e aí observe que eu tenho integral de 1 menos x ao quadrado dy. Isso vai ser y vezes a integral de 1 menos x ao quadrado. Vai ficar 1 menos x ao quadrado y menos y quadrado 1 menos x mais y ao cubo sobre 3. É isso com y avaliado em 0 e em 1 menos x dx. Ainda aqui, eu observo que quando eu avaliar, essa integral vai ter 1 menos x. Quando y for 1 menos x, isso dá 1 menos x ao cubo. Aqui também. E aqui também. 1 menos x ao cubo, só que sobre 3. Em 0 todos se anulam. Dx. Então agora eu fiquei com a integral, metade da integral de 0 a 1. Tem esse cancelamento aqui. De 1 menos x ao cubo sobre 3. Quer dizer, 1/6 da integral de 0 a 1 de 1 menos x ao cubo. Logo,
Logo, a integral que eu estou buscando calcular, ela é 1/6 da integral de 0 a 1 de 1 menos x ao cubo dx. Ok. Avaliado de 0 a 1. Em 0, em 1 dá 0, certo? E em 0, isso vai dar 1 sobre menos 1 sobre 24. Ok? Então, tá aí. Tá aí o cálculo do nosso segundo exemplo, usando a segunda versão do teorema de Fubini para integrais triplas. Bem, tá aqui outro exemplo, né? Para calcular a integral tripla da raiz de x² mais e², onde é a região limitada por esse paraboloide e por y igual a 4. Okay? Esse exemplo eu tenho mais de uma maneira de calculá-lo. Então, vamos perceber primeiro quem é essa região onde eu estou tentando calcular a integral. Esse é o exemplo 3. Esse é o exemplo 3. Bom, a região, novamente, delimitada por y igual a x² mais e² e y igual a 4. É exatamente isso. O y é tal que x² mais e² é menor ou igual a 4, né? E 4 é menor ou igual a x² mais y² mais e² menor ou igual a y menor ou igual a 4. Vamos dar uma olhada aqui em um esboço bem rápido do que isso pode ser. Primeira coisa é observar esse cara. Esse cara é um paraboloide elíptico. O eixo dele é o eixo y. Está aqui. Digamos que aqui seja y igual a 4, né? Ele para aqui em y igual a 4. Só que isso vai projetar uma circunferência de raio 4 no plano XZ. Ok? Então, tudo bem, isso quer dizer que eu vou calcular a integral sobre toda a parte à esquerda do plano y igual a 4, né, e que esteja nesse paraboloide elíptico. Pelo teorema de Fubini, olha só, o x, novamente, x e z estão delimitados nessa circunferência. x² mais y mais e² é menor ou igual a 4. Então, o máximo dele fica ali, de modo que eu posso limitar o x, por exemplo, por menos 2, 2. Vou colocar aqui. A região D descrita por
menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 2. O y, o z, digo, o z, ele vai estar entre a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, como é que isso fica na prática, né? O z vai estar entre menos raiz de 1 menos x quadrado. Então, e raiz de 1 menos x quadrado. E o y, né? X quadrado mais z quadrado menor ou igual a y menor ou igual a 4. Então, considerando esses limitantes para x, z e y, como eu falei no teorema de Fubin lá, a ordem importava desde que eu tivesse a primeira variável entre constantes, a segunda variável entre funções que dependia da primeira variável e a terceira variável entre funções que dependiam das duas primeiras variáveis. Então, a integral que queremos calcular, integral tripla, raiz de x quadrado mais z quadrado dv é igual a integral de menos 2 a 2, o x variando aqui, de 1 menos, agora o z variando, 1 menos raiz de 1 menos x quadrado e raiz de 1 menos x quadrado, e finalmente x quadrado mais z quadrado 4, né? Raiz de x quadrado mais z quadrado, isso é a variação do y, depois tem a variação do z e por último a variação do x. Observe que aqui não tem y integrando, né? Então a integral dy disso aí vai ser o quê? Primeiro eu coloco menos raiz de 1 menos x quadrado, raiz de 1 menos x quadrado, raiz de x quadrado mais y quadrado, e vai aparecer aqui para mim 4 menos x quadrado menos y quadrado, isso dz, é z, né? dz dx. Ok? Pronto, agora eu estou com uma integral dupla, iterada aí. O que eu posso perceber? Depois a gente vai conseguir fazer o que eu vou fazer aqui de uma maneira mais direta. Eu percebo que eu estou integrando sobre o círculo, então eu posso passar isso para coordenadas polares, né? Em coordenadas polares, é que eu vou fazer questão de colocar assim, porque em geral nós usamos y e x e aqui eu estou usando z e x. Então, em coordenadas polares, o raio está variando de 0 a 2, o ângulo está variando de 0 a 2π, ali eu estou com r, vezes 4 menos r quadrado, aparece r do jacobiano, dr dθ. Então, a integral que eu estou querendo calcular tem essa cara. Ora, esse aqui está dependendo só de r. Então, a integral em θ dá 2π. E depois eu fico com integral de 0 a 2 de 4r quadrado menos r à quarta dr, que por sua vez é 2π vezes a integral, vou colocar assim, de 4r ao cubo sobre 3 menos r à quinta sobre 5, com r de 0 a 2.
Isso aqui nos dá 8 vezes 4, 32 sobre 3, menos 32 sobre 5. Portanto, 32 sobre 3 menos 32 sobre 5, eu coloco 32 em evidência, fica 64π. E 1/3 menos 1/5. 1/3 menos 1/5 é 2 sobre 15. Sobre 15. Então 128π sobre 15. Essa é a integral que nós queríamos calcular. Essa ideia que usamos, ela será formalizada depois como uma mudança de variáveis chamada de mudança de variáveis coordenadas cilíndricas.